Testando 1, 2, 3. Som. Meus queridos irmãos, uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para juntos adorarmos a Deus. Também convidamos os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando nesse momento, para que tenhamos a mesma atitude no culto doméstico que eles estão realizando nesse momento. Gostaríamos, nesse início, fazer referência ao mês de missões da nossa igreja e, já de pronto, avisando os irmãos para ficarem atentos ao chá missionário, um evento que está sendo promovido, um movimento promovido pelas irmãs da SAF, para que nós consigamos, durante o mês de agosto, agariar alguns recursos para serem remetidos aos missionários. Então, os irmãos, no final, procurem os diáconos que vão não só passar para você o chá, como também dar as instruções em relação a ele. Fazemos também referência aos aniversariantes da semana. No dia 9, a nossa irmã Ana Baguim completou mais um ano de vida. No dia 9, também a nossa irmã Rafaele Cristina Rossi também completou mais um ano de vida. E no dia 13, o Everaldo Sérgio Carmelo completou também mais um ano de vida. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida desses queridos irmãos. Meus queridos, no mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos 162 anos da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja de orientação calvinista. Ela foi fundada em 1862 por um missionário estadunidense, Asbel Green Simonton, era o nome dele, que chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. E alguns vão dizer, mas se a igreja foi fundada em 1862, por que 162 anos? É porque nós contabilizamos a partir da chegada de Simonton no Brasil. 1859, 12 de agosto. Então a nossa igreja completa 162 anos e nós estamos gratos a Deus pelo despertamento, envio e serviço desse missionário e de outros missionários que vieram após ele em solo brasileiro. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor pela vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida, agradecendo a Deus pelas missões, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de, reunidos como igreja, buscarmos a presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Tua casa, agradecidos, ó Pai,
por todas as bênçãos que nós temos recebido da Tua mão. Não somos dignos, mas o Senhor agiu com misericórdia, o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor promoveu a vida e preservou a vida. O Senhor também está zelando, a Deus, para que a missão da Tua igreja se cumpra e tem se cumprido ao longo da história. Nós agradecemos por todas estas bênçãos e queremos, com a Tua graça, contar nessa noite para juntos adorarmos o Teu nome. Nós paramos, ó Deus, o nosso dia, as nossas atividades, paramos as atividades da semana, dedicamos esse dia ao Senhor, na esperança de mantermos vivos em nossos corações o chamado, a disposição de sermos Teu povo, separado para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias nessa noite no Salmo de número 95. Salmo 95, o salmista convoca todas as nações do mundo para proclamarem Deus como seu rei. No processo, ele contrasta Deus com os ídolos, sem vida, de outras nações e reivindica o seu reinado universal. Diz assim o texto: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, nem como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem vistos as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Interessante nós considerarmos o tema do reinado universal de Deus que está presente aqui nesse salmo. Presente também em outros salmos, 47, 93, 97, 99 e principalmente no 98. E é interessante que nós, quando olhamos para o reinado universal de Deus, nós tomamos aquele susto. Uai, mas Deus não é rei só sobre a igreja? Não. O Senhor reina sobre toda a terra. Toda a terra lhe pertence. Nada existe que não seja dele. Do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus nessa noite com o hino de número 14. Fiquemos em pé para adorarmos ao Senhor desta forma. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda o santo santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo,
Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Ainda no Salmo 95, se nós olharmos a partir da parte B, do versículo 7, entrando ainda no verso 8, Salmo 95, versos 7 e 8, começando na parte B do verso 7, o texto diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. E ele cita dois eventos bem marcantes na história do povo de Deus no deserto: Meribá e Massá, quando o povo coloca Deus à prova. Deus não precisa, meus irmãos, provar absolutamente nada. Nós vimos pela manhã que a criação de Deus, com toda a sua grandeza, não carece de prova alguma. Ela por si só já demonstra que tem um ser organizado, inteligente, poderoso por trás de tudo que foi feito. Deus também não precisa provar o seu amor, a sua bondade, a sua graça, porque todos os seus feitos, todos os seus atos e toda a manifestação dele, nós podemos também observar todos esses atributos do Senhor. Nós é que precisamos nos conscientizar disto. Nós é que precisamos ter o nosso coração amolecido, nós é que precisamos ouvir a voz do Senhor, nós é que precisamos nos voltar para Ele, em fé, em arrependimento, adorando ao Senhor com todo o nosso ser. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça nesse instante, a examinar o seu coração, e você se perguntasse se o que te motiva a estar aqui nessa noite é de fato arrependimento e fé. Estamos diante de um Deus santo, cremos nisso, adoramos ao Senhor. Busque a presença do Senhor nesse momento, enquanto os irmãos dos cânticos aqui se preparam, os músicos. Ore ao Senhor, confesse os seus pecados, tenha uma atitude de total submissão e dependência do Senhor nessa noite.
Senhor Deus, obrigado, Pai, pela graça derramada sobre nós na obra de Cristo na cruz. Nós confessamos a Ti o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia, o endurecimento dos nossos corações e a necessidade, ó Deus, de nos convertermos, de sermos mudados, de ouvirmos a Tua voz no intuito de obedecê-la. Que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite de uma maneira marcante, Senhor. E que saiamos daqui com disposição de vivermos cheios do Espírito Santo. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesse primeiro cântico, nós vamos fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Lembrando sempre que essa atitude da igreja, esse compromisso que nós firmamos diante de Deus e diante da igreja, é uma atitude de testemunho. Deus tem suprido as nossas necessidades. Simples assim. Não devolvemos dízimos e ofertas para que, de alguma forma, tenhamos alguma vantagem. Nós já recebemos toda a vantagem. A promessa já se cumpriu na nossa vida. Nós devolvemos exatamente daquilo que nós já recebemos da parte de Deus. E por que nós devolvemos dízimos e ofertas? Porque todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira, precisa adorar a Deus. Mas não é só os dízimos e as ofertas. É também a vida consagrada, a vida de oração, a vida de leitura bíblica, o cuidado com a família, o respeito para com o casamento, a atitude correta diante do culto que nós prestamos a Deus, para que não seja uma encenação hipócrita da nossa parte, que seja algo que nasce, floresce do nosso coração. O fato de estarmos juntos, guardando a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, tudo isso se relaciona com o nosso culto a Deus. E ainda a ação de misericórdia e socorro para com as pessoas que necessitam. E muito mais faz parte da nossa experiência como cristãos. Todo o nosso ser, todo o nosso coração rendidos, todos os nossos corações rendidos nas mãos do Senhor. É assim que a igreja adora coletivamente no culto público. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Enquanto os irmãos cantam, nós vamos fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Vamos adorar ao Senhor, continuar esse momento, né? Tão maravilhoso que é estarmos reunidos aqui como igreja, louvando e adorando a Ele. Amém? Quem é esse que vem nos constrangendo com
convidamos o diácono de plantão para oração de consagração dos dízimos e das ofertas. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, essa noite, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma semana que o Senhor nos protegeu, nos abençoou, cuidou de cada um de nós, Senhor. Agradeço também, Senhor, pelo recurso, Senhor, recolhido, que o Senhor Jesus abençoe para a tua obra, Senhor. Que o Senhor Jesus também proteja, Senhor, os missionários, Senhor, espalhados por todo o mundo, Senhor, levando a tua palavra, Senhor. Agradeço por tudo e perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sequenciamos os cânticos de adoração ao Senhor, lembrando sempre a igreja de que o cântico em si, ele é uma peça artística, elaborada, tem letra, tem métrica, tem ritmo. Mas o principal na adoração, necessariamente, não pode ser essas coisas. O principal na adoração é o coração de quem adora. Aquele que de fato deseja agradar a Deus, com aquele que dispõe a sua alma em serviço de culto. Nós não estamos aqui, irmãos, para simplesmente cumprir um rito religioso. Nós estamos para falar com Deus. Nós estamos para ouvir a sua voz. Nós estamos para expressar o nosso amor para com Ele. É fato que o amor para com Deus não se manifesta ou não se expressa apenas em participar de um ato litúrgico, mas também é que de fato nós vivemos, ou a maneira como nós vivemos, que deve ser externalizado nesse momento de culto. Se nós amamos a Deus, se nós temos Ele como nosso centro, se o que é mais importante em nós é o Senhor, na nossa vida, na nossa história, nós precisamos nos entregar em adoração nesse momento. Amém? Vamos cantar com o coração ao Senhor? Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Jovens, aleluia. É Senhor, aleluia, te louvo, pois
Nesse último cântico, nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. E a expectativa precisa estar também voltada para o Senhor. Se o Senhor não falar ao nosso coração, mais eloquente que seja aquele que expõe, nós não entenderemos absolutamente nada e o texto não vai fazer sentido, não vai se aplicar à nossa individualidade, que também está presente aqui na coletividade deste culto. Aproveitemos, preparemos o nosso ser, abramos o nosso coração, para que se o Senhor for servido, e Ele de fato tem feito isso, Ele fale conosco e nos ajude na caminhada cristã. Quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser unido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, e o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém que te vê te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, e o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Cante ao Senhor. Eu quero ser carta para o mundo,
escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Seja Exaltado Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, a nossa exposição na palavra do Senhor se dará no texto de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto, deixar o texto aberto, na esperança de que o Senhor fale contigo, fale conosco, nos faça enxergar o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que Deus, assim, meus queridos, nos abençoe nessa noite, a falar para vocês sobre o tema derramamento do Espírito. A título de introdução, é necessário afirmar que a Igreja de Cristo se move e efetua sua missão na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. Isso fica claro a partir daquilo que nós vamos encontrar em Atos. Gostaria de relembrar os irmãos que, especificamente em Atos, é quando o Espírito Santo é derramado, capacitando a igreja para cumprir a sua missão de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, de ir por todo o mundo, batizando em nome, ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus havia ordenado, e a certeza de que ela seria efetiva está no fato de que Jesus estaria com ela até a consumação dos séculos. E como que essa presença de Jesus é evidenciada e sentida pela igreja? Com a companhia do Consolador, presença do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Cristo, que age, que move e que estabelece todo o propósito, todo o desígnio na vida da igreja. Se nós estamos aqui nessa noite, vocês podem ter absoluta certeza que é por conta do Espírito Santo de Deus. Ele que nos moveu ao arrependimento e à fé. Foi Ele que nos trouxe aqui para congregar. Foi Ele que colocou em nosso coração a disposição honesta, verdadeira, de nos apresentar a Deus rendidos, totalmente submissos à sua vontade. É o Espírito Santo que nos leva a toda a verdade,
É Ele que nos ensina a respeito de tudo aquilo que nós precisamos saber, de modo que nós não precisamos de que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo é que usa os mestres para ensinar o povo de Deus e dirigir o povo de Deus em toda a verdade. Mas quando nós olhamos o texto, nós precisamos entender o seu contexto. Lucas, quando ele vai fazer essa narrativa, ou quando ele vai trazer esses fatos que estão relacionados ao desenvolvimento da missão da igreja, Lucas antes escreve o Evangelho, que fala sobre a vida e sobre a obra de Jesus. E se nós olharmos o início de Atos, nós percebemos inclusive uma sequência daquilo que Lucas está escrevendo nos Evangelhos e agora como ele vai relatar a repercussão que aquela obra de Cristo teve na vida dos discípulos a partir da ação do Espírito Santo que é derramado na igreja após a ascensão de Cristo. Promessa esta que Jesus já havia feito à igreja, de que ele teria que ir ao Pai, mas que ele enviaria, juntamente com o Pai, o Espírito. E quando o Espírito viesse, esse Consolador, o Paráclito, viesse, ele nos convenceria da verdade, da justiça e do juízo. Portanto, é o Espírito que de fato sela, como diz Paulo, a igreja. É o Espírito que nos garante a salvação, porque ele age em nós, ele opera em nós, até mesmo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos, melhor dizendo, orar como convém. Então não tem como ser igreja sem considerar a dimensão pneumatológica, sem considerar que é o Espírito Santo de Deus que age na vida da igreja. E Lucas, da forma como ele vai estruturar o seu texto, ele deixa isso muito claro. Lucas, inclusive, meus irmãos, descreve o dia de Pentecostes com bastante dramaticidade. Os apóstolos falaram em línguas e proclamaram o evangelho de Cristo aos judeus de todas as partes do mundo que estavam reunidos ali. O testemunho apostólico teve início com uma espetacular intervenção divina que nunca mais se repetiu. Embora esse acontecimento tenha sido único, o ministério permanente da igreja deve estar fundamentado nele e prosseguir ministrando às gerações por meio do poder do Espírito. Uma pequena nota que nós encontramos na Bíblia de Estudo de Genebra. Em resumo, o que é que nós temos aqui em Pentecostes? A inauguração do ministério do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo, os atos da igreja movida pelo Espírito Santo e o cumprimento da missão que essa igreja recebeu da parte de Cristo. Mas vamos entender um pouco melhor esse texto. O que é que significa Pentecostes? A palavra Pentecostes, ela deriva da palavra grega que significa quinquagésimo. Os judeus celebravam o Pentecostes como a festa das semanas, no 50º dia depois da Páscoa, conforme nós vemos lá em Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16, e Deuteronômio, capítulo 16, verso 9 a 12. Eles chamavam também de festa da colheita, conforme está lá em Êxodo, capítulo 23, verso 16. Os judeus consideravam o Pentecostes como o festival da ceifa, ocasião na qual apresentavam os primeiros frutos da colheita do trigo, conforme está lá em Números, capítulo 28, verso 26. Então, necessariamente, o que nós temos no dia de Pentecostes era uma celebração que estava no calendário judaico, onde o povo estava reunido com essa expectativa, mas que os discípulos de Cristo, que estavam ali também em Jerusalém, haviam
aguardado e estavam aguardando a promessa que eles receberam da parte de Cristo, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém, aguardando que do alto fossem esses revestidos de poder. E aí onde Atos 1:8 entra, Jesus dizendo aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque será derramado o poder do Espírito sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Delimitando, mostrando, explicitando até onde iria o ministério da igreja, até onde o Senhor Jesus queria que a igreja proclamasse, ensinasse e falasse a respeito da salvação que estava presente nele. Mas como esse evento ocorreu? Você já parou para analisar com calma, com cautela o que o texto diz sobre como o evento ocorreu? Vamos lá, verso 1, dê uma olhada aí no texto. Diz o texto que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Entenda, em resposta à ordem de Jesus, que está aí no capítulo 1, verso 4, dê uma olhada, de Atos, os apóstolos estavam aonde? Em Jerusalém, com paciência e em oração, eles estavam ali aguardando pelo dom do Espírito Santo. É isso que está aqui acontecendo. Em conexão com a ascensão de Jesus, no início de uma nova era, todos os crentes mencionados no capítulo precedente estavam no mesmo lugar, numa casa. Tudo indica próximo ao templo, onde os apóstolos permaneciam continuamente louvando a Deus. E aí nós podemos encontrar no próprio texto de Lucas, capítulo 24, um texto comparativo. Abra lá, Lucas, capítulo 24. Verso de número 53. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que é interessante nós considerarmos aqui sobre esse versículo? É que os discípulos, quando eles estão cumprindo a ordenança de Cristo, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém, eles mantêm a vida deles normal. Eles estão cumprindo o calendário litúrgico. Eles estão vivendo a religião. Eles estão juntos. Eles estão em oração. Embora a expectativa deles seja no derramado Espírito, mas eles estão vivendo uma certa normalidade. Eles estão louvando a Deus no templo. Mais adiante nós vamos encontrar o texto dizendo que eles louvavam e adoravam a Deus e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos no templo e de casa em casa. Essa era a dinâmica da vida dos discípulos. Mas então, para compreendermos os eventos, vejamos alguns pontos que são destacados a partir do versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. 3 elementos, 3 pontos que precisam ser evidenciados aqui para uma boa compreensão do texto. O vento, o fogo e as línguas. Vamos começar pelo vento. O que é que o texto diz? O texto diz que o povo ouve o vento. De repente, ouve o vento, o som de um vento forte soprado do céu. É isso que o texto está dizendo, de maneira bem resumida. O povo ouve, de repente, o som de um vento forte soprando do céu.
Schleiermacher, quando ele compara, ele comenta a passagem, ele diz que um aspecto importante da vinda do Espírito Santo é a subitaneidade com que aparece. Apesar de os discípulos terem permanecido em Jerusalém conforme foram instruídos, a fim de aguardar o derramamento do Espírito, ainda assim, sua chegada repentina é surpreendente. Então, o que é que precisa ficar claro, evidente aqui? O vento que é ouvido, ele vai ocorrer de repente. Eles ouvem, de repente, a casa é tomada por aquele som. De repente, eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra vento, tanto no grego, meus irmãos, quanto no hebraico, tem duplo sentido: vento e espírito. Você pode notar isso lá em textos como Ezequiel, capítulo 37, verso 9 e 14, e João 3:8. São sinônimos, vento e espírito. Portanto, o que está acontecendo ali é claramente uma manifestação do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade. Não há dúvidas. Lucas não deixa dúvidas de que, de fato, está acontecendo o derramar do Espírito Santo. E Pedro, quando ele vai fazer a explicação sobre o evento, ele chega a dizer, inclusive, que é o cumprimento da profecia de Joel, relacionando aqui ao Pentecostes. E o que acontece com o som do vento? Nós ouvimos, sentimos o seu efeito, porém não o vemos. O Espírito vem dos céus, habitação de Deus, como um som impetuoso. Ele enche a casa onde os cristãos estavam sentados orando, aguardando a sua vinda. Interessante, nós percebemos que isso vai ser algo notado também em Atos capítulo 4, verso 31. Dá uma adiantadinha aí na sua Bíblia. Atos 4, 31 diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Ou seja, a companhia do Espírito Santo é algo marcante na vida da igreja primitiva. Em diversos momentos, nós vamos encontrar o relato de Lucas em relação a isso. Mas uma pergunta ainda precisa ser feita. Qual é a importância do vento no relato de Lucas? Entenda, o vento simboliza o Espírito Santo que enche a casa onde os crentes estavam reunidos. Essa é a importância. A importância está no fato de que o som do vento denota poder celestial e seu caráter súbito. Revela o princípio de um acontecimento sobrenatural. Ou seja, de maneira sobrenatural, o Espírito Santo enche aquela casa. E como que isso é percebido exteriormente? Pelo som de um vento impetuoso que enche, que toma conta de toda a casa. E aqui com o texto, fazendo esse exercício, o que é que você descobre? O texto não diz que o vento saiu derrubando tudo, jogando as pessoas no chão, as pessoas saíram rolando em decorrência do vento. O texto não diz que junto com o vento veio a poeira. O texto diz que eles ouviram o som de um vento. E o efeito do vento é percebido na atitude que aquelas pessoas vão ter a partir desse movimento sobrenatural da parte de Deus. Mas nós vamos chegar lá, até o final. Primeiro, deixe-me aplicar alguns aspectos aqui relacionados ao que nós já ouvimos até agora. Meus irmãos, nós que seguimos a Cristo, precisamos aprender a lidar com situações semelhantes.
Por quê? Porque haverá na segunda vinda de Cristo, apesar dos sinais dos tempos ensinados pelo Senhor Jesus ao seu povo, a sua volta será surpreendente, inesperada. É preciso estar preparado para aquele dia. O dia do Senhor, o domingo que nós separamos para o culto, acaba sendo uma preparação para isso. No período de uma semana, nós interrompemos a nossa rotina, as nossas atividades, que são lícitas em outros dias, para nos dedicar ao Senhor. É como se nós usássemos um marcador para lembrar que, apesar da vida ocorrer normalmente, cotidianamente, nós precisamos parar para considerar que um dia o Senhor vai interromper a normalidade e Ele virá para estabelecer de uma maneira definitiva o Shabá, o descanso. E hoje nós precisamos descansar em Cristo, nos preparando para o descanso que nós teremos de toda a labuta que nós tivemos sobre este mundo, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que acontecerá de maneira repentina. Nem eu nem você podemos determinar a data, nem eu nem você sabemos o dia. Sabemos que vai acontecer, os sinais estão aí. Mas somente quando Cristo de fato se manifestar, é que nós vamos perceber que de fato Ele está presente. A Escritura diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai se colocar no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Uma outra aplicação que nós precisamos fazer é se nós oramos, se nós buscamos em Deus revitalização, vivificação da igreja em nossos dias, nós precisamos, primeiro, entender que o despertamento de Deus para a sua igreja é algo que vem sobre todos de uma forma poderosa, soberana e repentina. Se Deus quiser, se Ele resolver, em uma noite como essa, quebrantar o coração da igreja, fazer com que a igreja entenda a sua missão e que saiamos daqui todos ávidos de falar das grandezas de Deus, Ele pode fazer isso. E não depende de homem algum. E se oramos a Deus em relação a isso, devemos ter a expectativa de que repentinamente, soberanamente, poderosamente, Ele pode despertar, vivificar, reavivar o seu povo. Porém, meus irmãos, um despertamento repentino não exige necessariamente uma repetição de um evento histórico que aconteceu no passado nos mesmos moldes que esse evento histórico aconteceu no passado. O Pentecoste foi inaugural, histórico e tem duração definitiva. A igreja não pode viver esperando que novamente um vento ou o som de um vento seja ouvido para que a igreja se desperte para a pregação do Evangelho. Já aconteceu. O Espírito Santo já habita a igreja, já atua em nossos corações de forma definitiva. O que nos resta agora é viver na dimensão do Espírito, no poder do Espírito, guiados, conduzidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. O que nos resta é fazer uso da promessa que já se cumpriu na vida da igreja. Então, o vento já foi colocado. Vamos agora ao fogo. O fogo
que nós encontramos no texto cumpre a promessa de João Batista acerca do poder de Jesus, que está lá em Mateus 3:11 e Lucas 3:16, que diz que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Agora, qual é o sentido de fogo? Mais uma vez, Kistemaker nos ajuda, dizendo que no Antigo Testamento o fogo é frequentemente usado como símbolo da presença de Deus em relação à santidade, ao juízo e à graça. E esse sentido se encaixa perfeitamente aqui nesse texto. Porque, de fato, a presença do fogo aqui tanto apresenta a santidade de Deus, como o juízo de Deus, como a sua graça. Porque aquilo que o Espírito Santo vai produzir a partir dessa capacitação, desse avivamento, desse reavivamento no meio do seu povo, é juízo e graça. Juízo para aqueles que ouvem o Evangelho e zombam. Como alguns disseram, eles estão embriagados. Mas graça para aqueles que ouvem a grandeza de Deus na sua língua materna e creem no Evangelho. E diz o texto na sequência que depois que Pedro termina de pregar, 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Poder de Deus, repentinamente, soberanamente, transformando vidas. O fogo, meus irmãos, se apresenta também de uma forma peculiar. O fogo se apresenta em forma de línguas, que pousa sobre a cabeça dos crentes, não saindo da boca deles. O texto não diz que as línguas do verso 3 saem da boca dos crentes, mas que pousa sobre eles. A figura do fogo aqui é aquela ideia de quando se coloca fogo no canavial, aquela língua de fogo da queimada. Então o Espírito Santo está sendo alastrado naquela casa e o fogo pousa sobre a cabeça dos crentes. Interessante considerarmos isso. Na cabeça, não é na língua. Na cabeça. Vou repetir. E o que é que isso vai apontar? É sinal da presença do Espírito Santo de forma externa sobre cada um dos crentes. Eles todos viram a descida, a vinda prenuncia uma nova era, pois ele, agora o Espírito, habitará entre os homens, não mais de forma temporária, mas para sempre. O Espírito Santo não se ausentará da igreja e voltará novamente à igreja. O Espírito Santo atua na igreja de Cristo, de maneira definitiva e para sempre. E aqui cabe também algumas aplicações. A primeira delas, a manifestação do poder de Deus no meio do mundo não separa a santidade, o juízo e a graça de Deus. Deus, ele age de maneira plena, meus irmãos. Deus sempre age de maneira plena. Todos os atributos de Deus estão presentes quando ele age. Através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo. Jesus, até o próprio Jesus, quando ele assume a natureza humana e ele se auto-restringe em relação a algumas realidades, ele não deixa de ser Deus no momento nenhum, ele não perde nenhum dos seus atributos divinos. Assumindo a humanidade, continua 100% Deus, como 100% homem. E o Espírito Santo, da mesma forma, quando ele age na igreja, ele vai revelar a santidade de Deus, ele vai revelar o juízo de Deus, ele vai revelar a graça de Deus. O mesmo Espírito Santo que capacita a igreja a falar as grandezas do Senhor, que age com juízo com Ananias e Safira lá na frente, que mentem ao Espírito e caem aos pés de Pedro. Não há dicotomia, não há separação. Essa é uma consideração importante. Uma outra aplicação é que línguas
no verso 3 não é a mesma língua do verso 4. Observe aí, compare aí. O verso 3 está falando que apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, ou seja, está falando da maneira como o Espírito Santo foi espalhado, derramado sobre a vida de todos os crentes. É a maneira da profusão, da maneira como é espalhado. No verso 4 está falando que eles passaram a falar em outras línguas. E pelaquilo que nós vamos observar do verso 5 em diante, nós vamos entender que essa língua é idiomática. Porque as pessoas que estavam ali, vindo de toda parte, judeus de toda parte, eles vão ouvir a mensagem do Evangelho, as grandezas de Deus, na sua língua materna. E aqui é preciso já de antecipação dizer, meus irmãos, as línguas de Atos, capítulo 2, não são as línguas de Coríntios. As línguas que Paulo está falando em Coríntios é uma língua estática. Exige quem interprete. A língua de Atos é uma língua dinâmica. Eles estão falando e as pessoas estão ouvindo as grandezas de Deus na sua língua materna. É simples, basta apenas observar com atenção o texto. Uma outra aplicação. A presença do Espírito não é, ou melhor dizendo, a presença do Espírito não se retira da igreja de Cristo. O Espírito Santo permanece agindo na igreja. Se o Espírito Santo, presta atenção aqui numa coisa, se o Espírito Santo deixasse de estar presente na nossa vida 1 minuto sequer, 1 segundo sequer, não haveria igreja. A igreja só é possível por conta do poder do Espírito Santo de Deus. Presença de Deus na igreja, constante, abundante, abençoadora, capacitadora, viabilizadora. Mas em terceiro aspecto, ou terceiro ponto que precisa ser visto, estão as línguas propriamente ditas. Cheios do Espírito, ficaram prontos para começar a falar em outras línguas. E aí eu me refiro às línguas do verso 4. O texto grego, meus irmãos, comenta Kistemaker, indica que o enchimento com o Espírito Santo ocorreu de uma vez por todas, isto é, ele não veio e foi-se embora, mas permaneceu, como fica evidente no relato de Lucas. Mais uma vez, confirmando essa ideia da permanência do Espírito Santo na vida da igreja. Mas a isso cabe uma única pergunta, que pode, de certa maneira, nos libertar de uma série de interpretações erradas sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Qual foi o efeito gerado pelo Espírito Santo derramado em Pentecostes? Os crentes caíram em transe no chão. Eles começaram a rolar, perdendo o sentido. Pedro, que era o pastor ali presente, jogou o paletó e eles caíram todos na bancada que estavam dentro de casa. Qual foi o efeito? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a ser porta-vozes do Espírito. O efeito foi esse. O Espírito Santo assume o controle total da vida do crente. Esse é o efeito esperado. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Não adianta, é ilusório achar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou falando em línguas estranhas porque eu estou cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que fala línguas estranhas, entre aspas,
fala da vida de todo mundo. Na verdade, tem uma língua maior do que o corpo, se fôssemos ser honestos. Como é que diz que é cheio do Espírito Santo, mas vive em desobediência da palavra de Deus? Adotando usos e costumes, práticas contrárias às Escrituras. Como é que é cheio do Espírito Santo? Como o Espírito Santo não está em oposição às Escrituras, ele revela as Escrituras para nós. O efeito, meus irmãos, em outras palavras, de ser cheio do Espírito Santo, é a evangelização, as missões. Veja um outro texto, agora na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Pedro vai escrever sobre o fato dos crentes serem casa espiritual, edificada em Cristo. E olha só o que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, vai dizer a partir do verso 9, definindo quem são os crentes. Ele diz o quê? 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é o efeito de sermos casa espiritual edificada por Cristo, em Cristo? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, escrevendo também sobre a salvação que nos foi dada em Cristo, Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer: pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aqueles que são salvos pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus, que não vem de nós mesmos, esses que são selados pelo Espírito Santo da promessa, conforme Paulo já havia dito aqui, esses foram criados em Deus para a prática de boas obras. Ser cheio do Espírito Santo é proclamar o Evangelho sem desconsiderar também a prática das boas obras. Vivemos para Deus, vivemos em justiça, vivemos em amor, vivemos em paz, vivemos em unidade. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é fazer show pirotécnico, não é fazer gracejo, não é perder os sentidos, não é de alguma forma chamar a atenção para si. Mas é ser servo de Deus, consagrado, fiel, obediente. Aqueles que são cheios do Espírito ouvem a voz de Deus e obedecem. Concluindo, meus irmãos, as línguas de Atos, como eu disse, são diferentes de Coríntios, pela dinâmica e pelo fato das línguas de Coríntios serem línguas estáticas e que carecem de uma exposição e de uma apresentação em outro momento. O Espírito Santo de Deus une os crentes de várias partes do mundo de forma miraculosa pela linguagem da fé. Interessante nós considerarmos isso, porque onde quer que nós estejamos, pela linguagem da fé, nós nos tornamos um só corpo em Cristo. Pessoas desconhecidas totalmente, mas quando descobrem que partilham da mesma fé, da mesma confiança em Deus, na mesma obra sacrificial de Cristo, elas se unem e se tornam membros uns dos outros. Isso é poder de Deus, meus irmãos. Isso é o poder do Espírito Santo.
Babel é revertida quando chama todos a responderem ao Evangelho em arrependimento e fé. Se antes foram dispersos por conta da sua confusão na linguagem, agora são unidos, são agregados. E a igreja de Cristo, ela está em toda parte. Assim como o reino de Deus é universal, a igreja de Cristo também é universal no sentido exato dessa palavra, não no mau sentido. A igreja de Cristo está em toda parte. A igreja de Cristo é notada por todos aqueles que creem no Evangelho. Arrependimento e fé. A igreja de Cristo prega o Evangelho pela vida e pela palavra. E o resultado dessa pregação é arrependimento e fé. Mesmo que alguns zombem, outros se arrependem, são batizados e unidos à igreja de Cristo. Em outras palavras, quando nós estamos aqui comemorando o mês de missões na nossa igreja, nós não podemos desconsiderar que as missões são desenvolvidas, implementadas, pensadas, analisadas e executadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Asbel Green Simonton, quando chega no Brasil em 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro, ele ouve uma pregação do seu professor chamado Charles Hodge, professor de sistemática, teologia sistemática. E quando ele vai fazer a inscrição, quando ele vai preencher o seu cadastro, ele coloca como país de preferência o Brasil. E o resultado da vida desse missionário é que nós temos a Igreja Presbiteriana hoje completando 162 anos de pregação do Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que se preocupa em conhecer as Escrituras com profundidade. Uma igreja que está preocupada em obedecer a palavra de Deus. Uma igreja considerada por muitos aí fora, dentro do segmento evangélico, até uma igreja fria. Mas que pelas atitudes tem mostrado que é uma igreja verdadeira. Fiel às Escrituras, fiel ao exercício da disciplina, fiel ao exercício dos sacramentos e uma larga folha de serviço missionário. Ali atrás os irmãos têm a relação dos missionários da JMN, Junta de Missões Nacionais. Nós temos um cartaz semelhante a esse da APMT, dos missionários transculturais. Pessoas que dedicam as suas vidas para anunciar a Cristo aonde quer que existam os eleitos de Deus. Nós não sabemos onde estão, mas sabemos que devemos anunciar o Evangelho de Cristo até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Fechemos os nossos olhos, busquemos a presença do nosso Deus. Pai querido, desperta vocações, chamados, para que a Tua igreja possa, de maneira eficiente, no poder do Espírito Santo, na autoridade de Cristo, cumprir a sua missão com eficiência. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Meus irmãos, fiquemos em pé. Nós vamos impetrar a bênção nesse instante. Agradecemos a presença de todos aqui, os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós não podemos abraçar vocês, nem apertar vocês, mas aguardem, tá? Logo, logo passa. A gente mata a saudade aí nos apertos. Mas vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor desta igreja. Receber a bênção, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.